Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E o tema de hoje é por que ler ficção? Mas você pode estar se perguntando, o que é ficção? Ficção são histórias que não são reais, imaginativas, que o autor imaginou. Pode ter, sim, base em alguma história real, um fato real, mas não é fiel aos fatos acontecidos na realidade. E a ficção que eu estou falando aqui não é ficção científica, porque muitas pessoas se confundem. Ficção científica é um gênero também literário, cinematográfico, só que tem como base a ciência. Essa ficção que eu estou falando aqui para vocês é romance, romance de época, tudo que não trata de livros com fins teóricos, por exemplo, livros acadêmicos, de empreendedorismo, autoajuda, livros de biografias de pessoas, esses não estão dentro do gênero de ficção. Esses são os livros que se encaixam no gênero de não ficção. Eu vou falar para vocês por que de ler esse gênero. Muitas pessoas acreditam que é perda de tempo ler ficção. Já vi várias pessoas comentando que deveríamos ler, quem gosta de ler esse gênero, ler livros que vão trazer conhecimento. Mas esses livros trazem muito conhecimento para nós. Inclusive, um dos motivos que eu mais gosto de ler esse gênero é porque quando você está lendo, o ato de ler, você viaja, você usa sua imaginação, você imagina coisas. E muitas vezes no nosso dia a dia nós não paramos para pensar em coisas que não está dentro do nosso cotidiano, do nosso ciclo social. E quando você pega um livro para ler, você se depara com situações que talvez você nunca tenha que parar para refletir, que talvez você nem conheça pessoas que passam por aquilo, mas que são reflexões importantes para que a gente pare, pense e veja a vida com outros olhos. Eu acho que ler ficção ou qualquer outro livro que traga esse sentimento de empatia, eu acho muito importante. Vou citar aqui um exemplo, o livro Ódio que Você Semeia. É um livro de ficção, é uma história que não aconteceu, mas que trata uma situação que acontece diariamente, mas que muitas vezes não paramos para pensar. Esse livro trata sobre o preconceito racial, eu falo muito desse livro por aqui. E também, outro exemplo é a Jane Austen. Os livros da Jane Austen são livros de romance, mas são livros que têm toda uma pegada das questões sociais, de como era na época os costumes da sociedade, o comportamento feminino. Traz todas essas reflexões que eu nunca pararia para pensar nesses casos, nessas situações de, sei lá, décadas atrás. Eu nasci numa década totalmente diferente, onde os costumes são totalmente diferentes. E essa chamada para refletir, não, hoje tá assim, mas já foi assim. Hoje as mulheres têm uma vida totalmente diferente do que era no passado. Hoje temos vários direitos de falar, de opinar, de demonstrar nossas opiniões. Já em épocas passadas a mulher tinha que ficar em silêncio, ser submissa ao marido, não ter voz. Então são oportunidades que a leitura traz para que possamos parar e refletir e ver as mudanças também que aconteceram aí durante todo esse tempo. E uma das coisas que eu mais gosto é que você se sente praticamente dentro da cabeça da pessoa, ali da história que você está lendo. Eu admiro muito essa característica do autor de conseguir passar para o leitor as sensações, as emoções, o pensamento da pessoa ali, protagonista da história. Então você se sente passando por todas as situações
que essa pessoa está passando. Tem até um livro que eu também falo muito por aqui, que é O Sol é para Todos, que é um clássico e que tem uma frase que retrata isso que eu tô querendo tentar explicar para vocês sobre esse sentimento. Fala que você só entenderá uma pessoa quando você estiver dentro da cabeça da pessoa, quando você sair para dar uma volta com essas pessoas. Outro estilo também de ficção que eu gosto muito de ler, que eu queria falar com vocês, são os livros que têm o pano de fundo com a guerra. Então os personagens estão ali vivendo as suas vidas ficciosas, mas tem por trás ali no período do acontecimento, do que está acontecendo, uma guerra, as guerras que já passaram. Temos muitos livros aí que tem como pano de fundo o Holocausto. Traz consigo bagagens históricas que realmente aconteceram, aí as autoridades da época, o ano, todo o conjunto político é retratado na história, só que a vida das pessoas ali que estão vivendo é ficciosa. Então também é um estilo assim que eu gosto muito de ler e que me remete a pensar em todos os direitos que temos hoje, em todas as lutas sociais que temos hoje, que já avançamos, mas que também foram conquistas de guerras passadas e que talvez é uma das coisas também que não paramos para pensar nem refletir. Além desse sentimento de empatia e de todos os benefícios que a leitura traz, aí aumento do vocabulário, melhora na escrita, a leitura da ficção também ajuda, é um forte instrumento para aliviar a ansiedade, porque como eu falei, quando você lê ali, você está vivendo novas vidas, vidas de outras pessoas, você está se divertindo, você está imaginando, você está lendo um livro de fantasia que te faz imaginar coisas fantásticas, que te tira realmente da realidade, que traz um alívio aí nesse mundo caótico que a gente vive. E outro motivo que para mim também é muito importante a leitura desse gênero é que quando você lê um livro de não ficção, esses livros estão carregados de assuntos com vocabulários mais teóricos. E eu tenho um pouco de dificuldade na questão da fala, do diálogo, de como me expressar às vezes. E quando você está lendo um livro de ficção, uma história onde ali os protagonistas convivem entre si, se relacionam, então a conversa é muito fácil. Então esse diálogo ali que eu estou lendo flui muito fácil. E depois que eu comecei a ler, eu senti que me ajudou muito na questão da minha comunicação. Então isso também pode ajudar, pode não, isso ajuda no seu relacionamento, no seu trabalho, na faculdade, aqui nas redes sociais, por exemplo. Então também é um dos motivos que eu acredito que vale muito a pena ler esse gênero literário. Então, gente, falando os motivos assim para vocês de uma forma resumida. O primeiro, você aprende divertindo, você aumenta o seu vocabulário, a sua facilidade de comunicação aumenta, o seu raciocínio lógico aumenta, você cria empatia com as pessoas, você aprende a se colocar no lugar do outro, então você aprende a ser um melhor ouvinte, você cria também, desenvolve a imaginação, que isso pode te ajudar no seu trabalho, se você precisa ser criativo o tempo todo ali. E, gente, a leitura, pra mim, não vou dizer que é um hobby, mas é um dos momentos mais prazerosos da parte do meu dia, porque, como eu falei, é um momento que você sai da sua realidade, é como se você estivesse ali assistindo um filme. O livro também é assim. Nós precisamos também de um momento de deserto mental, assim, somos bombardeados o tempo todo de informações, então a gente precisa parar, dar aquela respirada, e nada melhor do que ler uma boa história
para te ajudar nisso, ou assistir um filme também, se você preferir. Mas aqui o que eu tô tentando mostrar para vocês que ler ficção não é perca de tempo, você não está perdendo tempo, você não está deixando de aprender durante o tempo que você está lendo. E melhor, você está aprendendo de uma forma mais dinâmica, mais divertida. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que deem uma chance para esse gênero. E se vocês gostam desse tipo de gênero também, me sigam lá no Instagram. Eu compartilho as minhas leituras para vocês. Não é que eu esteja influenciando a não ler os outros tipos de gêneros literários, claro que não. Eu também gosto desses gêneros de não ficção, mas eu tô tentando mostrar para vocês o quanto vale a pena vocês darem uma chance para esse gênero, que eu sei que vocês vão gostar. Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeos sobre esse tipo de assunto por aqui, deixe nos comentários, se inscreva no canal e deixe seu like. Um beijo e tchau, tchau!